Vamos então iniciar os nossos trabalhos de hoje inserindo uma tabela no Word. Para inserir uma tabela, você clica em inserir, vem em tabela, escolhe aqui no sentido horizontal a quantidade de colunas que você deseja e no sentido vertical a quantidade de linhas que você deseja na sua coluna, na sua tabela. Muito bem. Prática. Vamos iniciar colocando um texto, ou a simulação de um texto, para que possamos ver como se aplica essa ferramenta de inserção de tabela. Muito bem, eu tenho um texto. Minha primeira recomendação para você trabalhar com tabela de forma tranquila é digite primeiro todo o texto. Quando você chegar em um ponto em que você deseja inserir uma tabela, coloque apenas a referência da tabela em texto, por exemplo, tabela 1, compras. Selecione esse título que você colocou aqui, venha em página inicial e marque como título. Daqui a pouco vamos ver por que estamos fazendo isso. Continue digitando o seu texto, ache uma outra parte onde você deseja inserir a tabela. Vou pressionar Enter aqui para descer. Vamos colocar a tabela 2 aqui. Vamos dar esse nome, o nome dessa tabela, cliente. Novamente vamos selecionar a tabela e clicar em título. E por fim vamos fazer a mesma coisa com a tabela 3, que vai ficar aqui no final. Então nesse texto nós temos 3 tabelas. As 3 foram marcadas com a opção título. Por que estamos fazendo isso? Se você vai trabalhar com texto, o melhor é digitar todo o texto, depois fazer toda a formatação do texto e por último inserir tabelas e imagens, pois na inserção da tabela e da imagem você vai ver o texto correndo para baixo. Então algumas vezes você pode ter dificuldade com a formatação ao inserir uma tabela em um texto enquanto você está digitando ele. O melhor é que você faça isso apenas quando já esteja tudo pronto. Também para uma questão de agilidade. Você se preocupa apenas com a digitação e isso se torna um trabalho muito mais rápido, muito mais fluido e depois você vai inserindo as coisas. Vamos ver por que marcamos então como título essas tabelas. Vamos vir aqui em localizar, que está na guia página inicial. E aqui apareceu esse painel de navegação onde vamos clicar em título. Observe, eu tenho aqui tabela 1, tabela 2, tabela 3. Foram os títulos que demos ao local onde vamos inserir as tabelas. Terminei a digitação do texto, posso clicar em tabela 1. Ele me leva para a tabela 1, tabela 2 e tabela 3. Então em um texto muito grande, marcar esses títulos assim me facilita bastante. Vamos clicar depois de compras, a pressionar Enter para descer uma linha e vamos inserir a nossa tabela. Inserir tabela. Agora eu preciso entender quais são os elementos que vou inserir na tabela. Se a minha tabela é de compras, eu preciso de uma coluna para especificar o que estarei comprando. Preciso de uma coluna, quem sabe, para a data da compra e uma coluna para o valor da compra. E vamos colocar também uma coluna para o checklist, para me colocar OK naquilo que eu já comprei. Quantidade de linhas, vamos descer aqui o máximo possível. E eu tenho a minha tabela pronta.
Se quiser formatar essa tabela de forma diferente, posso vir aqui nesse drop down e escolher qualquer uma dessas formatações. Vou escolher essa aqui. Também poderia fazer a formatação linha por linha, utilizando os recursos que eu tenho à minha disposição, como por exemplo sombreamento, o estilo da borda e etc. Mas como eu já tenho vários modelos aqui, resolvi usar o modelo do estilo de tabela que já está à minha disposição. Vamos colocar então os nomes. Uma vez o cabeçalho digitado, posso selecionar clicando com o botão esquerdo quando o cursor está apontando para a direita e colocar centralizado. Quando você clica na tabela, aqui em cima na régua ela fica dividida de acordo com as colunas. Então você pode pegar esse nó dessa primeira coluna, quando a seta se transformar nessa seta de duas pontas, que é mover coluna da tabela, clicar com o botão esquerdo, segurar e arrastar para mover a tabela. Posso aumentar o tamanho da célula fazendo esse movimento. Posso reduzir também o tamanho da célula. Então cada nó ele vai trabalhar uma coluna diferente, e aí você pode deixar a sua tabela de acordo com sua necessidade. Aqui está a nossa tabela. Se formos criar outra tabela e outro documento, a formatação dela deverá ser parecida para manter a estética do documento. Nesse caso, para poupar trabalho, vamos clicar aqui nesse cantinho, vamos clicar aqui nessa cruz de 4 pontas, né? Ela vai selecionar toda a tabela. Vamos pressionar Ctrl C para copiar e vamos descer aqui até tabela 2. Em tabela 2 eu já vejo aqui um problema. Qual é o problema? Está muito próximo do final da página. Então melhor para mim é que já comece na página seguinte. Então vou clicar aqui no final do parágrafo, pressionar Enter para descer, e agora depois do título vou dar Enter para descer e me dar mais uma linha. Muito bem, vamos então pressionar Ctrl V no teclado e eu tenho minha tabela exatamente igual à de cima. Só que essa tabela é a tabela de cliente, então vou trocar aqui para cliente. Vou diminuir um pouquinho aqui. Nesse caso vou colocar telefone. Que é para poder manter contato, e-mail, e deixar a situação aí. Eu vou reduzir um pouquinho mais. O telefone tá bom, mas o e-mail precisa de mais espaço. Então rapidamente eu já ajustei a minha tabela à minha necessidade. Vamos para a próxima, lugares, e eu vou mudar isso aqui, não vai ser mais lugares, só para vocês terem uma outra ideia. Vamos colocar essa tabela aqui como sendo nota. Vamos trabalhar, fazer uma tabela aqui de nota. Então aqui vai estar o nome do meu aluno. Aqui vai estar a avaliação 1, a nota que ele fez, a avaliação 2 e aqui a avaliação 3. E me faltou uma coluna ali para a média, então vou diminuir um pouquinho aqui. Vou clicar na última coluna, vamos vir em layout e mandar inserir uma coluna à direita. Pronto. E essa aqui vai ser a média.
Muito bem, então olhe o que nós temos aqui no momento. Nós temos o espaço para o nome do aluno, para avaliação 1, avaliação 2, avaliação 3 e média. Se você quiser uma outra linha, aqui embaixo você clica fora da tabela na última linha e pressiona Enter no teclado, que a tabela vai te dar uma linha a mais. Não é dentro da célula, aqui é aqui fora. Você aqui está fora, pressiona Enter e ele está te dando uma outra linha. Se você quiser excluir a linha, seleciona a linha que você quer excluir, vem aqui em Layout, excluir linhas. Se for uma coluna, seleciona a coluna, Layout, excluir colunas. Muito bem. Então nesse caso aqui, vamos dizer que eu tenha esse aluno com 10, pronto. Observe que o alinhamento à esquerda deixa uma imagem de desorganização. Então vou selecionar tudo aqui, inclusive o valor da média, que está vazio por enquanto, e vou pressionar centralizar. Fica muito mais bonito esse tipo de centralização quando você vai trabalhar com dados numéricos que são muito curtos. Muito bem, aqui na média, vamos então tirar essa média não fazendo o cálculo. O que seria a média? A média é a soma dos três valores dividido por 3. Nesse primeiro caso aqui, então, vamos colocar 10 mais 5 mais 10 dá 25. Dividido por 3, porque são 3 notas, você tem 8,3 e aí essa fração quebrada. Em vez de fazer o cálculo de um por um e colocar a média aqui, vamos inserir uma fórmula. Clica aqui, vem aqui em Layout, Fórmula, e aqui você vai escolher Sum, é a fórmula para soma. Então não é Sum que vamos escolher, vamos colocar aqui a função average. E essa palavrinha aqui, left, quer dizer tudo que estiver à esquerda. Então vamos apagar esse sum daqui. Só copiar isso aqui, Ctrl C. Vou apagar o restante. E aqui dentro desse parêntese, vamos colocar o left e clicar em OK. Pronto, 8,33 ou 8,3. A mesma coisa vamos fazer nas outras. Vamos vir aqui, fórmula. Observe que agora ele mudou para above, ele está querendo somar a parte de cima. Lembrando que não é isso que vamos fazer, nós vamos somar nós vamos tirar a média do que está à esquerda. Então vamos vir aqui, escolhemos a opção de média, apagamos essa informação que já estava, vamos aqui para dentro do parêntese e vamos escrever a referência da esquerda. Pronto, ele somou e tirou as médias. Mas se eu quiser ser mais rápido, eu seleciono essa primeira que eu fiz aqui, ó, pressiono Ctrl C no teclado, venho aqui embaixo, seleciono todas as células, pressiono Shift e vai clicando com a seta para baixo e pressiono Ctrl V. Todas ficaram com 8, mas estão com a fórmula, então eu venho em cima, clico com o botão direito, atualizar campo, clico com o botão direito, atualizar campo. Se você vier aqui mudar o valor, por exemplo, dessa nota e ela for um 3, observe que não mudou nada na média, mas você vem no botão direito, atualizar campo, e a média é atualizada. Certinho? Muito bem.
vamos inserir mais uma coluna, uma linha aqui acima. Então vamos colocar essa linha aqui acima. Pronto, tenho mais uma linha. E vamos dizer que essas 3 notas, essas 4 notas, na verdade, elas são do primeiro bimestre. E eu preciso de um espaço aqui para colocar isso. Então vamos digitar primeiro bimestre. Observe que está só na primeira célula. Eu quero que fique, na verdade, em todas as células que estão aqui. Então, para isso, eu vou selecionar essas células e vou vir aqui em cima em mesclar. Pronto. Agora todas as células que estavam aqui são uma célula só. Então ficou o primeiro bimestre e as médias. Então, em resumo, se eu quiser juntar 2 células, eu venho aqui em mesclar. Posso juntar também para baixo. Aí depende da sua necessidade. Se eu quiser separar uma célula em 2, eu venho aqui em dividir. Escolho a quantidade de colunas, a quantidade de linhas e faço a divisão. Vou dar um Ctrl Z aqui, vou fazer a mesma coisa agora ao contrário. Vou querer 2 linhas, vou querer uma coluna só. Certo? Uma outra coisa que você pode fazer é mudar a orientação do texto. Vamos dizer que essa nota que está aqui, eu quero ela subindo. Então eu posso vir aqui e mudar a orientação do texto. Muito bem. Deixa eu desfazer, Ctrl Z aqui, todas as alterações. Vamos colocar alguns nomes. Outra coisa que você pode fazer é, depois de tudo digitado, vir aqui selecionar, vir em classificar. Aqui classificar por, você coloca coluna 1, apenas isso, e clica em OK. Ele vai organizar para você em ordem alfabética, da letra A até a letra Z. Se você quiser em ordem decrescente, lá na parte de classificar, bastaria você marcar a caixinha decrescente. Bem, acredito que cobrimos todas as partes de uma tabela, ou as principais. Tem uma outra função aqui, por exemplo, se você quiser dividir a sua tabela, você vem aqui e clica em dividir tabela. A partir de agora são 2 tabelas diferentes. Então você tem essa opção de divisão de tabela. Bem, é isso, pessoal. Fiquem bem, pratiquem, façam os exercícios propostos dentro da plataforma que estamos usando para o curso. E até a próxima aula e o próximo vídeo.